Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de abril de 2025. E nas noites, né, de quintas-feira, das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 8, que trata do bem-aventurados os que têm puro coração. E hoje nós vamos estudar os itens de 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. E na noite de hoje nós recebemos com muita alegria, aqui na casa de Francisco, o nosso irmão Bruno Ferraz. Bruno, um prazer recebê-lo em nossa casa. Qual a casa espírita que você trabalha? Você está me ouvindo? Olá, queridos amigos, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo Qual a bem. casa espírita que você trabalha, Bruno? Como eu estava comentando com a Denise, a gente estava batendo um papo, no momento eu não estou vinculado a nenhuma instituição espírita, né? Eu fui muito tempo vinculado ao grupo de estudo, ao Grupo Espírita Trabalhadores Humildes, e eu me desvinculei há algum tempo de lá, e por enquanto eu ainda estou procurando, né, um ambiente para poder me vincular novamente ao trabalho, né? Mas continuo nos estudos, continuo me aprofundando na temática espírita, que sempre me trouxe muito interesse, né? E agregou muito na minha vida no sentido de evolução, de progresso, bem, bem interessante. Com certeza. E com certeza você vai encontrar, né? Me permita só me fazer uma pergunta, porque nas mensagens que eu recebi, os itens seriam de 5 a 7. E você, na abertura, falou outros itens. Não tem problema nenhum se não for o 5 a 7. A gente Sete meses, tem que estar lembrando ah, da estava na isso, aula anterior, né? pensamentos adultérios. Eu abri o Evangelho e deixei do título do Não, tudo bem. que fez outra semana passada, que a gente faz sequencial. Sim, faz sequencial, verdade. E o Foi o que eu imaginei, mas e só anotadinho. para confirmar. Gênesis capítulo 8, itens de 5 a 7, pecado por pensamentos adultério. Antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena página desse livro aqui. Deus te abençoe pelos, pelo médio Carlos Marcelo e pelo espírito do irmão José. A página escolhida por hoje é Conta no Espírito. Irmão José diz assim: analisa o que pensas quando te encontres a sós contigo mesmo. Quais os teus anseios mais íntimos? O que afinal pretendes da vida? O que em essência buscas para ti? A que conferes prioridade da existência? Quando ninguém te vê, o que fazes? Quais são os valores que em ti prevalecem? És o que és em todas as situações ou te modificas de acordo com as circunstâncias? Quando te é conveniente, contemporizas com o erro? Subornas a consciência em proveito próprio? O Cristo está no centro de teus pensamentos? Se desejas melhor conhecer-te, não deves furtar a perguntas semelhantes, mas respondendo-as sem rodeios. Quem não corta no espírito, cortará inevitavelmente pela carne as suas excrescências de ordem moral. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, nossos companheiros que nos amparam, que nos auxiliam em nossa caminhada. Primeiramente, para agradecer ao Senhor por tudo que temos recebido. Agradecer ao Senhor pela oportunidade dessa reencarnação. Agradecer ao Senhor por confiar em nós trabalhos, missões, né? Oportunidades. Que cada um de nós possa, com muita responsabilidade, com muito amor, seguir o seu caminho, atendendo ao chamado do Senhor.
buscar a cada dia se aprimorar moralmente, espiritualmente, intelectualmente, para compreender melhor seus ensinamentos, Senhor. Te rogamos que tenha misericórdia de cada um de nós, que abençoe a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, todos aqueles companheiros que estão tão necessitados, Senhor, da tua palavra. Mas também que te pedir que tenha misericórdia daqueles que te negam e se afastaram de ti, aqueles que sofrem pelas injustiças alheias. Envolve-os, Senhor, com o teu amor, com a tua compaixão. Mas também te pedimos nesse momento que abençoe o nosso irmão Bruno, para que ele continue a sua caminhada, trabalhando por essa doutrina, divulgando o evangelho. Abençoe sua família, seu trabalho. Que esse irmão possa sempre estar junto a nós, nos ajudando a compreender melhor teus ensinamentos, Senhor. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto nesse momento sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Meu irmão Bruno, você tem até 7h25, 7h30 para fazer a sua reflexão. Que Deus continue a te abençoar e a todos nós. E assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, uma boa noite a todos, muita paz. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez, né, com os amigos da Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. Agradeço de antemão pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando, falando e fazendo uma reflexão de um tema tão importante. Falar sobre a doutrina espírita, né, que como essa mensagem tão esclarecedora de abertura nos traz, tudo em nossa vida, né, toda a nossa rotina, todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, em tudo devemos dar graças a Deus e devemos cumprir aqui os seus mandamentos e a sua lei. É uma das premissas básicas na condição de espíritos criados por Deus, fomos criados simples e ignorantes, e estamos evoluindo e progredindo para alcançarmos a nossa destinação, que é nos tornarmos espíritos puros e perfeitos, que é sermos felizes. E estamos nesse caminho, uns mais adiantados, outros ainda mais atrasados, mas cada qual com a sua parcela de responsabilidade no todo, porque, como costumamos dizer, o progresso ele é individual, porém ele tem reflexo na coletividade. Então, cabe a nós também, de alguma forma, auxiliarmos os nossos irmãos que estão nessa caminhada conosco. Se nós já conseguimos atingir um determinável nível de progresso, devemos auxiliar a outros que estão num progresso menor que o nosso, assim como outros que estão mais avançados do que nós também nos auxiliam, e nós sempre recorremos a eles através das nossas preces, das nossas orações, através dos nossos anseios. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é o pecado por pensamento, o adultério. Kardec ele traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Capítulo 8 que é dedicado a uma das passagens mais interessantes, né, do Cristo, que é sobre as bem-aventuranças, e uma dessas bem-aventuranças, especialmente nesse capítulo, que é o capítulo 8, que fala sobre bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm a pureza do coração, aqueles que têm a pureza no seu agir, no seu falar e também no seu pensar. Obviamente, nós, na condição de espíritos ainda imperfeitos, habitantes aqui desse planeta Terra, me permita aqui uma margem de erro, né? 99,9% de nós aqui presentes nessa reunião estamos nessa condição. Pode ser que haja alguém já que tenha atingido o nível de perfeição, mas a grande maioria de nós estamos ainda nessa jornada, nesse processo evolutivo, por isso que habitamos o planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, em processo de transição, de migração para um mundo de regeneração. E é importante nós observarmos, né, porque Kardec uma das suas obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica diversos capítulos para falar sobre as bem-aventuranças. É difícil a gente colocar numa balança, né, que seja a passagem mais importante do Cristo ou a menos importante. Todas são importantes.
todas têm a sua relevância e importância. Só que as bem-aventuranças, elas têm uma importância imensa, porque é como se fosse um código de conduta moral, né? Se observarmos as bem-aventuranças e atentarmos seguir, nós, obviamente, teremos uma melhor condição na nossa vida aqui na Terra e na continuidade do nosso progresso evolutivo. Inclusive, Mahatma Gandhi, né, que não é não na condição professava outra religião, ele fala, né, como um exemplo que se tudo tivesse se perdido e tivesse salvo somente as bem-aventuranças, o mundo estaria salvo. Então, para que a gente possa entender a grande importância dessas mensagens do Cristo. No capítulo 8, especificamente, quando ele fala de bem-aventurados que têm puro coração, é onde a gente precisa se ater às questões da pureza propriamente dita, né? Como se fosse um refinamento, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vivencia. E nos itens que nós vamos aqui falar, que é o item 5 a 7, ele fala sobre pecado por pensamento, adultério. Então, a gente vai especificamente tratar sobre essa temática, né? Antes, eu gosto sempre de comentar um pouco, quando eu faço um estudo, quando eu pesquiso, eu procuro sempre a etimologia das palavras, né? Porque quando a gente fala em pecado, quando a gente fala em adultério, é muito comum a gente reservar-se a um entendimento muito básico, né? Quando a gente fala, por exemplo, de adultério, o que que vem à nossa mente? É uma relação conjugal onde uma pessoa comete um adultério, ou seja, ele trai a sua esposa ou ela trai o seu marido, o seu cônjuge. Então, a gente meio que se restringe àquilo que é o mais comum daquela palavra. Só que a gente, quando a gente vai fazer o estudo, quando a gente vai pesquisar a etimologia, ou quando a gente vai entender, né, como essa palavra ela é empregada, ela é utilizada, a gente consegue ter uma amplitude maior e entender o porquê do que Kardec quis dizer para nós aqui nessa reflexão, né? A palavra adultério, ela tem uma etimologia, né? As palavras, elas são oriundas do latim, né? E é do latim adultério, que significa infidelidade conjugal ou falsificação, ou seja, não é tão somente a infidelidade conjugal, trata-se também da questão da falsificação, ou seja, então posso entender, né, que o adultério, ele também tem essa prerrogativa da falsificação, ou seja, adulterar algo, né? E nós podemos entender que a nossa relação com Deus, ela é uma relação onde, como eu disse no início, nós somos espíritos criados por ele, fomos criados simples e ignorantes e temos uma destinação. E temos esse objetivo a cumprir. E para isso nós precisamos estar inseridos nesse contexto. E assim como ele criou o universo e criou as leis para que essas leis pudessem reger ali, ou seja, organizar todo esse contexto. E nessa organização cabe a nós cumprir essas leis, as leis morais que estão lá no Kardec, ele traz lá no Livro dos Espíritos, né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele fala das leis morais, em que nós devemos cumprir essas leis para que nós possamos estar vivenciando essa experiência para alcançar o nosso objetivo. E aí nós temos o nosso guia e modelo, que é o Cristo, que a gente entende que ele, assim como nós, foi criado por Deus na condição de simples ignorante e conseguiu atingir esse nível de perfeição, se tornar um espírito puro e perfeito e ter a condição de governar o planeta, que é o planeta Terra. Ele é o governador do nosso planeta, ele é o nosso, podemos assim dizer, o nosso regente, e é aquela figura em que nós temos, assim como Kardec fala também no Livro dos Espíritos, é o nosso guia e modelo, é aquele a qual nós devemos seguir como exemplo. Então, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos trouxe, nos serve justamente para isso. E para que a gente possa também fazer refletir em nós aquilo que ele faz. Então, o adultério, né, a gente entende essa questão da adulteração, ou seja, essa minha relação com Deus, de criado, Deus é o Criador, nós somos os seres criados por Ele, nós temos uma relação e podemos também entender e aí usar o exemplo da relação conjugal. Quando a gente se relaciona com uma pessoa e decide casar-se com ela, né, decide
realizar esse matrimônio do casamento, você estabelece com ela uma relação de confiança, você estabelece com ela uma relação aonde vocês entendem que vão viver juntos, vão construir uma família e devem um ao outro respeito, fidelidade, consideração, uma série de coisas. E quando você faz algo diferente daquilo em que você se comprometeu para com ela, você está adulterando aquilo que foi estabelecido no início. E a nossa relação com Deus, ela foi estabelecida nesse início do processo da criação com essa destinação. E sempre quando a gente faz algo fora disso, ou seja, a gente transgride a lei, a gente não cumpre a lei, a gente está adulterando essa relação. Então, a gente faz aqui algumas analogias e a gente consegue ter uma compreensão de que Kardec ele trouxe essa palavra adultério, e aí ele explica até mais adiante que a gente vai ver aqui sobre isso. E a palavra pecado também, né? Porque quando a gente fala de pecado, a gente, infelizmente, a gente ainda tem por conta da predomínio católico, né? Todo o período da Idade Média, né? Aquela questão do temor a Deus, é uma série de coisas que quando a gente fala a palavra pecado, a gente ainda dá uma titubeada em algumas situações. Mas a palavra pecado, que também tem origem do latim, peccatum, ela deriva do verbo pecco, que significa tropeçar, dar um passo em falso, ou seja, errar, enganar-se. Então, quando você comete um erro, quando você comete um delito, quando você vacila, quando você engana o outro ou se engana, você está cometendo um pecado. Então, o pecado, ele não está restrito somente a essa condição que a gente tinha do predomínio da Igreja Católica, quando a gente tinha que estabelecer essa relação de não pecar para não sofrer, né, todas aquelas penas que eram colocadas para a gente. Na condição de espíritas, quando a gente tem hoje uma visão mais ampla, um conhecimento mais amplo, a gente consegue entender que quando a gente fala sobre pecado, a gente está falando sobre as nossas inconsequências, sobre os nossos erros que a gente ainda comete, pois somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos ainda nesse processo de evolução. Porém, precisamos entender que devemos evoluir, que devemos progredir. E quanto menos a gente errar, quanto menos a gente vacilar, quanto menos a gente transgredir a lei, nós conseguiremos evoluir, nós conseguiremos avançar mais rapidamente na senda do progresso. Então, Kardec ele usa, né, como base, né, a passagem evangélica que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, onde Mateus ele traz o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Ou seja, Mateus traz essa reflexão do Cristo e interessante Kardec colocar, e aí por isso que ele embasa, né, o título dessa parte do capítulo 8 como pecado de pensamento e adultério, porque ele faz essa relação nessa passagem com o adultério, ou seja, numa relação conjugal, eu não trair, né, fisicamente a minha esposa, mas a partir do momento em que o meu desejo para com ela, olhar do outra mulher, eu já cometi o adultério. Ou seja, ele deixa claro que, por mais que você não tenha realizado a ação, mas que você já tenha tido o desejo, esse olhar, você já cometeu adultério. E a gente se questiona, né? É muito comum isso, a gente se questionar, ué, porque em algumas situações a gente imagina, a gente pensa que se eu não cometi a ação, se eu não realizei o ato, eu não sou considerado um pecador. Eu não posso ser condenado pelo pensamento, só se eu realizei a ação. E aí é sobre isso que a gente vai, né, estabelecer aqui a nossa reflexão para que a gente possa entender essas nuances. Por que Kardec colocou isso no capítulo 8 por As ser tão pessoas são importante para nós esquisitas. essa reflexão? E ele Estranho. diz o seguinte: Ah, tudo isso. alguém está com o microfone aberto.
mas vamos seguir aqui. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção, que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Então, Kardec ele se preocupa com isso, ele já coloca essa condição de que a gente não deve restringir essa palavra adultério no sentido exclusivo da acepção. E ele, mais adiante, ele fala que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Que é uma coisa muito importante para a gente refletir e a gente entender. Porque, como eu estava dizendo anteriormente, em algumas situações, até para nossa defesa, a gente costuma muito usar isso. Ah, mas eu não realizei a ação, eu só pensei. Muitas das vezes a gente não realiza a ação até por falta de coragem, até por medo, não por não ter a vontade. E ele acaba sendo para nós essa, podemos assim dizer, uma válvula de escape, porém, em ficarmos presos ali naquela condição negativa. E aí, mais adiante, a gente vai se aprofundar aqui um pouquinho sobre essa questão do pensamento, que o próprio Kardec, em suas obras, na Gênese principalmente, ele trata dessa questão do pensamento de uma forma muito interessante, para a gente poder entender e para que a gente possa compreender a importância do nosso pensamento, tanto na nossa vida, no nosso dia a dia, quanto na nossa relação para com o nosso próximo. Nessa relação que a gente tem com o nosso próximo, mesmo que seja à distância, mesmo que não seja fisicamente, para que a gente possa compreender o quanto é amplo essa nossa condição através do nosso pensamento. Kardec ele faz uma pergunta, né, no seu texto, que a gente vai tentar, ao final, chegar a uma conclusão, onde ele diz o seguinte: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, eu pensei, o pensamento era negativo, mas não houve efeito produzido, porque não foi realizada nenhuma ação daquele pensamento que tinha sido realizado, daquele pensamento que tinha acontecido. Existe alguma consequência? E aí a gente pode ampliar isso. Existe alguma consequência para mim, que foi o emissor do pensamento, ou para aquela pessoa para a qual aquele pensamento foi designado? Por exemplo, eu estou chateado com uma pessoa, e aí eu penso algo de negativo com aquela pessoa. Eu sou o emissor do pensamento. E aquela pessoa, ela é destinatária daquele pensamento. E aí Kardec ele pergunta, sofrem-se as consequências? E aí eu consigo entender que essa pergunta de Kardec ele está nos dois polos, tanto no emissor do pensamento, quanto no destinatário do pensamento. E aí, como eu disse, Kardec, no livro A Gênese, mais especificamente no capítulo 14, ele fala sobre essa questão do pensamento. E aí eu separei aqui esse trecho que eu vou fazer a leitura para a gente poder refletir. Criando o pensamento em imagens fluídicas, ele reflete no invólucro perispiritual como num espelho. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Ou seja, onde ele está falando sobre a fotografia do pensamento. Se um homem, por exemplo, tem ideia de matar outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, ou seja, não realizou a ação, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual produz todas as nuances. Executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro, tal como está em seu espírito. Com esse trecho que eu separei, a gente consegue perceber o quanto o pensamento ele é importante em nossas vidas e na vida das pessoas que nos circundam, que estão à nossa volta e que se relacionam conosco. Nesse exemplo aqui que ele trouxe, ele fala de um homem que tem ideia de matar o outro, ou seja, estou falando daquele outro a qual eu estou tendo aquele desejo negativo para com ele. E como ele coloca aqui, o pensamento, ele reflete no invólucro perispiritual como um espelho. Ou seja, aquele pensamento, ele se transforma numa imagem.
E essa imagem ela é refletida no nosso invólucro perispiritual. Eu costumo sempre falar, é muito comum aquilo que a gente não consegue visualizar com os nossos olhos físicos, ouvir com os nossos ouvidos físicos, ou apalpar com as nossas mãos físicas, é difícil para a gente conceber aquilo. Mas a gente, na condição de espíritas, na condição de estudiosos da doutrina espíritas, na condição de convictos da doutrina espírita, que a gente incorpora em nossa vida como algo em que a gente acredita, que a gente entende que é o caminho que a gente deve seguir, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento para as questões de ordem também espirituais. Não ficarmos presos somente às questões de ordem material. Porque a questão de ordem material, ela é transitória. A vida, ela é espiritual. Nós estamos vivenciando uma experiência. É uma experiência de diversas que nós iremos vivenciar. Porém, o que existe de fato e o que vai preexistir é o espírito. Nós somos espíritos. Estamos vivenciando uma experiência encarnatória, uma experiência física. Mas, daqui a algum tempo, iremos desencarnar, retornar ao plano espiritual e darmos continuidade à nossa trajetória. Retornaremos em outro momento a esse plano físico, só que com uma outra roupagem, uma outra vivência, uma nova experiência. Mas aquilo que eu realizei aqui, aquilo que eu construí, seja de positivo, seja de negativo, irei carregar comigo e isso vai agregar na minha vida espiritual. Se a realização for positiva, ótimo. Se a realização for negativa, infelizmente eu terei que reparar isso de alguma forma, eu terei que restituir aquela realização negativa. E o pensamento, ele influencia diretamente sobre isso, porque é o início, podemos assim dizer, das nossas execuções, das nossas realizações. Eu não consigo conceber algo aqui, ou trazer algum exemplo de algo que eu realizei em minha vida que eu não pensei antes. Eu posso não ter planejado, eu posso não ter construído, mas não fiz aquilo ali de forma involuntária, a não ser aquelas questões involuntárias que acontecem na nossa vida, que são necessidades, mas realizações, troca com pessoas, antes de executar, nós pensamos. E a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, por quê? Através dele, nós vamos construir as nossas ações, as nossas realizações, e nós vamos construir a nossa evolução. Não é porque eu não estou visualizando ele, porque eu não estou sentindo ele, porque eu não estou apalpando, porque eu não estou escutando, que eu não devo dar atenção a ele. Nós devemos vigiar não somente os nossos atos, mas principalmente os nossos pensamentos. Porque através dos nossos pensamentos nós podemos causar a nós mesmos, principalmente, mas a outrem também, prejuízos, situações ruins, complicadas, que irão trazer prejuízo para mim e para outrem. E aí, refletindo sobre esse trecho de Kardec, da Gênesis, fica claro para a gente e para quem já teve a oportunidade, quem já vivenciou experiência em reunião mediúnica, que tem experiência, por exemplo, de vivenciar experiência em reunião mediúnica, ter contato com espíritos desencarnados que vêm se comunicar conosco, principalmente nas reuniões de desobsessão, em reuniões onde a gente faz atendimento a espíritos que estão em situação de dificuldade para poder se reerguer, para poder continuar o seu processo de evolução. Quantos e quantos exemplos nós teríamos aqui para trazer de situações onde o espírito ele está vivenciando uma experiência como essa que Kardec ele trouxe aqui na Gênesis.
de que ele está enxergando em seu invólucro perispiritual uma condição negativa que está refletindo a ele como um espelho, porque ele agora, naquele momento, ele não tem mais a barreira física de um corpo físico ao qual ele estava preso, e agora ele está liberto, vamos dizer assim, dessa barreira, porém, ele está acessível a ter essa visualização. E é uma visualização que causa a ele dor, sofrimento, porque ele consegue entender, por mais rudimentar que seja esse entendimento, mas ele já consegue compreender que é algo proveniente dele, que ele construiu aquilo ali, ele plasmou aquilo ali. Alguns não conseguem ainda se dar conta e até se comprazem disso. Mas aqueles que estão aí já atentos a entender que precisam fazer algo diferente, aquilo causa a eles uma dor, já tivemos diversos relatos sobre isso, de dor, de sofrimento, de angústia, porque entende que aquele pensamento negativo que ele ainda está nutrindo contra outra pessoa está trazendo a ele diversos prejuízos. E isso não acontece somente quando estamos desencarnados, quando estamos no plano espiritual. Isso acontece conosco quando estamos encarnados no plano físico. Porém, a barreira do corpo físico que nós temos nos impede de ter essa visão. Mas nós sentimos isso no nosso dia a dia. Angústias, sofrimentos, reflexos que são somatizados em nosso corpo físico por conta desses pensamentos de outrora ou daquele momento que trazem em nós um prejuízo. E aí a gente precisa, né, como Cristo nos recomendou, vigiai e orai para não cair em tentação, vigiai e orai os nossos pensamentos e os nossos atos. Vigiar os nossos pensamentos, principalmente, para que a gente possa entender o quão complexo é isso, essa nossa relação espiritual, a qual ainda estamos aprendendo a vivenciar, porque estamos tendo nessa encarnação a oportunidade de ter acesso a essas informações. Podemos ter tido em outras também, acreditamos nisso, porém, não adianta olharmos para trás, precisamos olhar o hoje. Hoje eu estou tendo nesta encarnação a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, de ter acesso a essa informação. E eu preciso fazer algo com ela. Então eu preciso, senão eu vou jogar isso fora. Eu vou desperdiçar essa oportunidade se eu permanecer nutrindo pensamentos negativos, achando que só o fato de pensar não gera nenhum tipo de reflexo, não gera nenhum tipo de prejuízo. E aquilo acaba se tornando um vício. Ou a gente pode querer usar a nosso favor em determinado momento. Ah, mas não, eu não realizei a ação, eu não executei. Mas você pensou, e só o fato de você ter pensado, ele já trouxe ali uma consequência negativa. E essa consequência negativa, ela pode perdurar, dependendo do grau, dependendo da complexidade daquele pensamento. Aqui, Kardec ele usa o exemplo de uma pessoa que quer matar outra pessoa. É um exemplo muito forte, porque o desejo de exterminar a vida de alguém, o desejo de matar outra pessoa é algo muito forte, algo muito complexo. E a gente pode pensar assim, ah, mas eu não desejo tanto mal assim. Mas se você deseja ali que a pessoa se acidente, que a pessoa tenha qualquer tipo de consequência negativa, pode não ser tão complexo quanto matar, mas é também um pensamento negativo. Vai trazer um prejuízo tanto para ela quanto para você. Porque se a vítima estiver com sentimentos e pensamentos negativos, se ela estiver, como a gente costuma dizer, fragilizada, ela pode sofrer o impacto do ataque dessas vibrações. O pensamento, como eu costumo dizer, ele é via de mão dupla. Da mesma forma como eu emito pensamento, eu abro um canal de comunicação para com aquela pessoa e aquilo vai voltar para mim de alguma forma. Então, da mesma forma como ela vai receber aquilo e vai causar a ela vai sofrer o impacto daquele ataque, dessas vibrações agressivas, que vai se manifestar por sensações agradáveis, sentimento de medo, de revolta, e ela muitas das vezes não vai saber o porquê.
E involuntariamente até ela vai devolver aquilo porque ela está fragilizada e ela não está capacitada para transformar aquele pensamento negativo que ela está recebendo em coisas positivas. E isso vai retornar. E nós temos diversos espíritos que nos rodeiam, que estão à nossa volta, que, como Kardec ele traz na questão, os espíritos respondem a ele se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. Ele pergunta isso aos espíritos. Os espíritos respondem que sim, muito mais do que a gente possa imaginar, porque muitas das vezes são eles que nos dirigem. Esses espíritos que nos rodeiam, que influenciam em nossos pensamentos e atos, eles estão aproveitando essas oportunidades, essas deixas, esses motivos que nós deixamos para que eles possam se manifestar, para que eles possam realizar as suas ações negativas. Então, eles se comprazem disso, eles têm prazer disso, e aí eles trabalham em cima dessas falhas, dessas brechas, desses deslizes que nós cometemos, principalmente nos pensamentos. Porque, como eles estão no mundo espiritual, desencarnados, sem a barreira do campo físico, eles têm acesso direto ao nosso perispírito, aos nossos pensamentos, aquilo que está plasmado sobre nós e nossa aura, e eles têm acesso a isso, que nós não temos, porque temos uma barreira física que nos impede, salvo aqueles que têm uma condição mediúnica mais avançada. Mas a grande maioria de nós não temos acesso a isso. Mas eles têm esse acesso. E eles conseguem realizar as suas ações e nos comprometer nessa teia de ações negativas. Então, é muito complexo isso e é muito importante que a gente possa se atentar a isso. Se aquela vítima, aquela pessoa para a qual eu estou nutrindo o pensamento negativo, se ela estiver bem em atividades nobres, ou equilibrada, não fragilizada, ela não vai sofrer nada. Ela vai até receber, só que ela não vai receber de forma negativa, que pode causar um impacto negativo a ela, e ela poderá trabalhar aquilo em conjunto com as entidades superiores que estão ali, a qual ela se aproximou pelas suas atividades novas, pelos seus pensamentos positivos, que na realidade não somos nós, não são as entidades que se aproximam de nós que nos aproximamos dela, nós que tanto as entidades superiores quanto as entidades inferiores. Obviamente, as entidades superiores, elas desejam sempre colaborar conosco, porém, é preciso que a gente permita essa colaboração através do nosso livre-arbítrio, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Nós vamos vibrar nessa mesma faixa vibratória e estaremos ali próximos. As entidades negativas, elas estão vibrando numa faixa inferior. E se nós estivermos nessa faixa inferior, estaremos ali em conjunto com ela e eles estarão atuando, infelizmente, com a sua inferioridade, de forma negativa, trabalhando conosco ali e aproveitando as nossas deixas, as nossas oportunidades. Paulo, ele traz numa passagem em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele fala o seguinte: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ele diz para nós que para nós direcionarmos o nosso pensamento nessas coisas, nas coisas positivas, nas coisas verdadeiras, tudo que é honesto, puro, amável, louvável. Então, nisso pensai. Ou seja, não pense nas coisas negativas. Por mais que você esteja vivenciando ali uma experiência negativa, algo de ruim esteja acontecendo com você, não firma naquilo ali. Não se estabeleça naquilo ali, porque aquilo ali é passageiro, é transitório. Cultiva seu pensamento em algo positivo.
Emmanuel, ele traz, né, isso no livro Pão Nosso, ele traz essa passagem, essa fala de Paulo, está lá no capítulo 15, quando ele fala de pensamentos, e ele faz um comentário onde ele diz o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Ou seja, a gente vai um pouquinho mais além daquilo que a gente estava falando. Ele afirma que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Lembra que eu tinha falado lá no início? Tudo inicia no pensamento. Então, Emmanuel, ele confirma isso aqui nessa sua fala. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. E, na, na frase seguinte, ele diz: pensar é criar. Ou seja, o pensamento, ele é de suma importância para nós, porque ele é o início da nossa execução. Como eu disse, em algumas situações, obviamente, a gente não planeja, aquele famoso pensar duas vezes, né, que a gente costuma falar. Antes de executar, pensa duas vezes, reflete no pensa de novo, procura entender quais são as consequências daquele ato antes de executar. Às vezes a gente não pensa duas vezes, às vezes a gente é imediatista, mas ele teve início ali na nossa, como o Emmanuel diz, na nossa fonte mental, para que depois ele se transformasse em algo. E aí vai ser algo positivo ou algo negativo, vai depender do que nós pensamos, né? Tem um escritor chamado Frank Outlaw que ele tem uma frase que eu sempre gostei muito dela. Ela é muito falada. Às vezes ela é até um pouco modificada ali o contexto, não o contexto em si, né, mas algumas palavras. Mas ele fala o seguinte: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, pois ele se tornará o seu destino. Ou seja, ele traz aqui uma sequência e ele deixa claro, e ele não era espírita, ele, lendo um pouquinho da biografia dele, ele não tinha nada de espiritismo, mas ele também consegue entender e conceber aquilo que a gente também consegue entender. Então a gente consegue perceber que não é algo restrito ao espiritismo, é algo divino, porque está intrínseco aqui na lei divina. Tudo inicia através do pensamento. E aí, através do pensamento, vai se tornar uma palavra, um ato, e aquilo que eu não vigio, ele acaba se tornando um hábito. O hábito ele vai moldar o meu caráter. Eu sou aquilo que eu estou habituado a fazer. E ele vai se tornar o meu destino. E aí a gente só, obviamente, contextualiza na visão espírita que nós não estamos destinados às coisas negativas, nós estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Quando ele fala que torna o seu destino, a gente consegue compreender na nossa visão que na continuidade da nossa trajetória evolutiva, isso aqui que eu construí nos trará consequências. E aí, por exemplo, se eu realizei algo de negativo nesta encarnação, se eu não conseguir nesta encarnação reparar, eu levarei comigo e eu terei que reparar isso. A reparação não é naquela condição da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ah, eu cometi aqui algo negativo, eu vou ter que sofrer a mesma consequência igual na próxima encarnação. Não, porque o Pedro falava, inclusive, que o amor ele cobra a multidão dos pecados. Então, existem diversas formas em que eu posso reparar os meus erros, porém, eu não tenho como fugir da consequência. A consequência virá porque está intrínseco na lei. Se eu transgredir a lei, eu preciso reparar isso para eu poder continuar a minha trajetória. Mas se eu puder vigiar o meu pensamento para evitar isso, tudo inicia através do pensamento. Se eu estabeleci isso na minha vida, no meu entendimento, que tudo inicia através do meu pensamento, então eu preciso trabalhar muito bem ele,
para que eu melhore já essa condição, consiga uma evolução na condição do pensamento e eu conseguirei, através disso, melhorar as minhas ações, melhorar os meus hábitos, para que eu consiga me relacionar melhor nesse contexto amplo, geral e restrito da evolução humana, da evolução do espírito, porque eu estou inserido nesse contexto. Eu estou evoluindo, eu estou progredindo. É isso que a gente precisa entender. Não estou aqui de passagem, não estou aqui para curtir. Eu estou aqui com um objetivo muito nobre, que é o da minha evolução. Então, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, para que eu possa cumprir os desígnios de Deus. Aquilo que ele planejou para a minha vida. E o que ele planejou para a minha vida é o que ele planejou para a vida de todas as criaturas a qual ele criou, que é se tornar um espírito puro e perfeito, que é ser feliz. Mas nós temos uma responsabilidade, como eu disse no início, o progresso é individual, porém, ele está ligado ao progresso coletivo. A minha ação negativa, ela vai gerar reflexo na coletividade. Tanto, assim como a minha ação positiva também vai gerar reflexo na coletividade. Ação positiva, pensamento positivo, reflexo positivo. Ação negativa, pensamento negativo, reflexo negativo. Não há como ser diferente. Não há como a gente... Não, às vezes a gente se pega muito assim, né? Ah, eu quero que minha vida mude, eu quero coisas melhores, eu quero. Mas você não faz nada diferente daquilo que você está acostumado a fazer no dia a dia. Como é que você quer um resultado diferente se você não faz nada diferente? Se você não mudar em nada, nada vai mudar. Porque não vai existir uma conjunção divina a seu favor que vai transformar aquilo ali, porque a gente muitas das vezes fica esperando isso, né? Uma conjunção divina do astral, dos espíritos se reunirem para poder mudar a minha condição. E aí, assim, eu vou ser feliz, vou ficar tranquilo. Não, eu preciso me esforçar, porque eu tenho essa condição, essa capacidade. Só que a gente, infelizmente, se é pequena e não consegue enxergar isso. Porque dá trabalho, porque é difícil. É preciso você sair daquela zona de conforto, é preciso você mudar atitude, mudar pensamento, mudar uma série de coisas a qual você não está ainda disposto a isso. Mas a gente fica, infelizmente, reclamando, muitas das vezes blasfemando contra Deus, mas quando, na realidade, deveríamos estar reclamando conosco mesmo. Porque eu não estou fazendo a forma que eu deveria fazer para conquistar aquilo que eu desejo. Eu não estou falando nada de ordem material, não estou falando de bens materiais, nada disso. Estou falando de paz, de tranquilidade, de harmonia, de uma série de coisas, né? Kardec ele continua dizendo o seguinte, né? Todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Ou seja, na condição de espíritos imperfeitos, eu, infelizmente, invariavelmente, eu vou nutrir um pensamento negativo, porque está ainda ali ligado à minha condição evolutiva. De acordo com o desejo que alimenta, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. Às vezes a gente pode até reclamar daquele mau pensamento, mas como Kardec ele diz, ele é uma ocasião importante para você progredir, porque você consegue repelir aquilo ali com energia. Porque os pensamentos, eles vão surgir, porque ele está atrelado ao nosso sentimento, está atrelado à nossa imperfeição ainda. E aí a gente precisa ter esse esforço de repelir isso. E como Kardec disse, é uma oportunidade que nós temos de nos adiantarmos. Mas aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade,
mas por falta de ensejo. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, às vezes a falta de coragem, o medo, o receio nos impede de praticar. Como Kardec usou aquele exemplo, né? Uma pessoa estava com o pensamento de matar outro, mas às vezes eu não tenho coragem de cometer aquele ato, ou eu fico com receio das consequências. Não das consequências espirituais, porque a consequência no âmbito espiritual ela vai acontecer porque estou nutrindo aquele pensamento. Mas o que eu falo é da consequência no plano material, ou seja, da condenação, do julgamento, do crime, etc, etc. É, pois tão culpada quanto o seria se o cometesse. E isso é bem forte. Por quê? Muitas das vezes a gente imagina que seria uma atenuante. Ah, mas eu não cometi. Mas Kardec ele fala aqui que é, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Por quê? Por que que você não cometeu? Será que foi porque você repeliu com energia? Porque você queria evoluir, você queria se adiantar? Ou você não cometeu porque você não teve a coragem? Porque você ficou preocupado com as consequências? Se foi por esse motivo, você é tão culpado quanto o que seria que o cometesse. E isso é muito importante para refletirmos sobre isso. Porque, como eu estava conversando antes da gente iniciar a nossa temática, né, eu com a companheira Denise, falando algo sobre ela comentou sobre devemos fazer, então não tinha nada a ver com isso, mas ela comentou sobre Santo Agostinho, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele pergunta como é que a gente pode já nessa vida evoluir, e os Espíritos respondem a ele para fazer como um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. E aí Santo Agostinho ele vem fazendo um comentário sobre aquilo que ele fazia quando estava encarnado, que ele ao final do dia ele repassava ali todas as suas atitudes, tudo aquilo que tinha acontecido com ele no dia, e ele refletia se ele tinha tido uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Se foi positiva, vamos trabalhar naquilo ali para potencializar aquilo. Se foi negativa, vamos buscar melhorar para não cometer novamente. Ou seja, precisamos recorrer à nossa consciência para entender e assim chegarmos a uma conclusão. Então, o conselho de Santo Agostinho ele é muito importante para nós, nesse sentido, quando a gente está falando do pensamento. E aí a gente tem que ir mais além nesse conhece a ti mesmo, não somente no que aconteceu fisicamente no dia a dia, mas também naquilo que eu pensei. Porque às vezes no momento do pensamento eu não consigo parar. E aí depois eu posso trabalhar naquele pensamento e entender para evitar que ele volte a ocorrer, né? E Kardec continua: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ou seja, estamos agora tentando obviamente com as palavras de Kardec, responder aquela pergunta que ele mesmo fez no início do texto. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Ou seja, existe aquele ser que já nem pensa no mal, que já há progresso realizado. Existe aquele ser que essa ideia ainda acode, porém ele a repele, ou seja, há progresso em vias de realizar-se, ou seja, eu estou nesse progresso evolutivo, mas eu estou no progresso propriamente dito, não estou só naquela situação de que eu vou progredir, não, eu estou lutando para isso. E é aquele que o mal ainda existe, o pensamento, e quando eu tenho prazer sobre aquilo, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então, a gente não deve se preocupar, porque Deus ele é justo e ele sabe de todas as coisas. Essas gradações, mas eu não executei, isso cabe a Deus avaliar. E ele vai avaliar com justiça, com sabedoria. Cabe a nós lutarmos e batalharmos para que a gente possa alcançar a nossa condição de
caminhantes nessa senda evolutiva e alcançarmos o nosso progresso e a nossa evolução. Requer de nós esforço, dedicação, paciência, compreensão, indulgência e muita fé. Porque a fé, ela não nos pode faltar. Não que a gente coloque nas mãos de Deus aquilo que está ao nosso alcance realizar, mas que a gente se pegue e se sustente em Deus e nas entidades superiores que nos rodeiam, que estão sempre conosco para nos auxiliar, para que eles nos auxiliem nessa caminhada e nesse progresso. E eu encerro aqui meu estudo, agradecendo a todos vocês pela compreensão, pela paciência e esperando que a gente possa utilizar-se desses recursos que aqui nós conversamos, a qual eu fui intuído, a qual eu fui auxiliado pelas entidades para poder trazer aqui uma temática e uma reflexão importante, que a gente leve isso conosco em nossos corações e também em nossos pensamentos, para que a gente possa nortear a nossa vida sempre com paz, com amor, com sabedoria e com fé. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu amigo Bruno. Realmente foi muito bom o seu estudo, nos fez pensar muito, né? Temos muitas coisas para refletir. Realmente o pensamento é muito importante. Nós temos que orar e vigiar, ou vigiar e orar, como nos ensina Jesus, para não cairmos em tentação. Então, é uma educação, né? Precisamos, como diz Pedro de Camargo, eu adoro essa frase de Pedro de Camargo, no livro Mestre da Educação, o problema do homem é um problema de educação. Então, ao nos educarmos, nós realmente cresceremos e estaremos prontos para melhor servir ao nosso mestre, que é o nosso Jesus. Então, cada um tem a sua oportunidade que Deus nos concedeu quando nos permitiu reencarnarmos. Que aproveitemos bem essa oportunidade, né? Verdade. Uma vez, muito obrigado. Feliz Páscoa para você, meu amigo, para a sua família. Que o Senhor continue te abençoar e que possamos contar mais vezes com você aqui na Casa de Francisco de Assis para nos ajudar nessas reflexões. Tá bom? Obrigado. Beijo no seu coração. Obrigado para todos nós. Estamos encerrando aqui o nosso estudo, lembrando que amanhã, às 16 horas, nós teremos a nossa palestra Gratidão pelo Livro Espírita, às 16 horas. Amanhã será dia 18 de abril, tá? Vamos nos lembrar que em 1857, no dia 18 de abril, foi publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, como promessa concretizada do Mestre Jesus, quando nos prometeu há 2.000 anos atrás que nos enviaria o Consolador. Então, esse dia de amanhã é um dia para refletirmos, para agradecermos ao Senhor por essa bênção. Então, eu espero poder contar com a presença de todos amanhã, às 16 horas, para que possamos pensar um pouquinho mais. A nossa amiga Vanessa Godoy virá fazer a palestra. No momento, ela está lá nos Estados Unidos, mas graças à internet, nós poderemos contar com essa nossa amiga e suas reflexões. Bem, meus irmãos, encerrando aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, por favor, minha amiga, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento? Sim, obrigada. Agradecemos à espiritualidade, ao mentor da casa, não só a casa do Francisco, mas como todas as outras casas, que com certeza temos irmãos aqui, que pertencem a outros lugares. Sabemos que Deus é único, que a caridade é o nosso lema, né? Então, que possamos ter uma, uma semana abençoada e uma boa Páscoa a todo mundo, com grandes reflexões. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos. Desejo uma feliz Páscoa para todos.
com muito amor, e que busquemos a cada dia nos aproximarmos mais do Mestre, não é? Como disse, lembrou Bruno, às vezes a gente diz assim, o Senhor se afastou de mim. Não, nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor. Então vamos nos aproximar cada vez mais. Ó, um beijo para Boa todos. noite a todos. Boa Assim noite. seja. Obrigada, Boa Bruno. noite. Tchau, tchau. Feliz Tchau, Páscoa. Deus tchau. abençoe a todos vocês, meus irmãos. Feliz Amém. Páscoa. Como diz Francisco de Assis, paz e bem a todos. Tchau. Eu vou Tchau, encerrar tchau. para todos vocês.